Bom, queridos, vamos lá. A igreja de Jerusalém, ela tinha uma pastoral voltada... Aliás, vocês lembram por que pastoral? A palavra pastoral? O pastorado. Pastorado, o que lembra? Igreja católica, pastoral da criança, pastoral da mulher, pastoral do menor, né? Que fala, não é nem da criança, do menor, né? Pastoral do menor, não tem, a igreja católica não tem essas, como eu vou dizer, essas assistências, né? Sociais, eles não denominam pastoral. Mas isso não é de propriedade da igreja católica. Na verdade, a igreja evangélica também usava esses termos. 1920, por influência dos fundamentalistas lá dos Estados Unidos protestantes, é que eles deixaram essa palavra pastoral e colocaram pastorado. Pior ainda, colocaram pastorado designado apenas ao pastor. Porque o que é o pastorado ou a pastoral? É o cuidado. Esse é o significado da palavra. E aí colocaram só como o pastorado relacionado ao pastor. Ou seja, só o pastor que tem que cuidar do povo. Isso está errado. Claro que ele tem que cuidar também. Mas, amados, nós somos desafiados pela Bíblia Sagrada a sermos uma comunidade de pastores. Nós somos pastores, devemos ser pastores na nossa família, no nosso emprego, no nosso bairro, cuidar uns dos outros, tá certo? Ah, você não tem chamada ministerial, não tem vocação ministerial para o pastorado? É uma coisa. Não tem a função eclesiástica local? É uma coisa. Mas todos nós, sem exceção, como discípulos de Jesus, temos que entender que nós somos chamados para cuidar de gente. E isso é o pastorado. Essa é a questão da pastoral bíblica. É cuidar de pessoas, tá certo? E a igreja de Jerusalém, então, tinha essa pastoral voltada. Isso já era natural deles, os judeus. Porque a igreja de Jerusalém nasce como, irmãos? Como cristãos judeus, não é? Então, havia toda uma cultura. O judeu vivia inserido em toda uma cultura. E quando ele aceita o evangelho, quando ele é alcançado pelo evangelho, ele não deixa de ser judeu. Não muda a cultura dele. Se veste, adora bem parecido, frequenta o templo. Não deixou de... A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, né? Eles iam no templo orar, como também orava nas casas, orava nas praças, mas orava no templo. Se reunia de sábado em sábado, inclusive no templo. Não guardava mais o sábado, mas se reunia no sábado no templo. Era um costume, era cultura. Então a cultura permaneceu. Havia uma estrutura social em Jerusalém, em todo Israel, na verdade, que isso foi desde lá de Moisés, quando trouxe uma proposta para a nação. Deus trouxe uma proposta para a nação para que amenizasse a questão dos necessitados, para que as viúvas, e naquele contexto, uma mulher desamparada, irmãos, tinha dois destinos, ou a prostituição ou a mendicância. Uma mulher que ela ficasse viúva e sem filho homem, ela ia partir para a prostituição ou para a mendicância, um dos dois. É por isso que isso era muito importante, esse cumprimento da lei, né, de Deus, porque visava cuidar dessas pessoas que socialmente elas eram marginalizadas. Eu comecei a falar da mulher do fluxo de sangue e não acabei, e eu quero acabar esse texto. Vou voltar nele. Hã? Da mulher? Então pergunte. As pessoas que eram menosprezadas se tivessem filho homem, se fosse viúva, não. Eu não entendi, Maíra, desculpa. A mulher do fluxo de sangue não tem a ver com essa minoria que era desprezada quando ficasse viúva ou não tivesse homem. Não, toda mulher, né? Toda mulher. A questão da viúva não. Da mulher, é que eu estou na cabeça da viúva de Naim e do leproso. São os três casos que eu quero trazer para vocês, que são casos de milagres, mas a gente enxerga o milagre apenas. Né? Como eu disse, o milagre ele é muito mais abrangente, tem uma finalidade muito maior. Então, infelizmente, nós, principalmente pentecostais, o milagre para nós assim é tudo. O milagre para nós é evidência da bênção. E não é, né, irmão? Que adianta ir curadinho para o inferno? Né? Que adianta você ser alcançado pelo milagre, mas não ser transformado num discípulo de Cristo? Então, o milagre não tem a finalidade, o milagre pelo milagre.
Pelo contrário, o milagre, a Bíblia diz em João capítulo de número 20, verso 30 e 31, a finalidade dos milagres. Vamos lá, ler o texto. Evangelho de João capítulo 20, verso 30 e o verso 31. A finalidade, irmãos, a gente tem um entendimento mas tão equivocado, e a Bíblia ensina, meu Deus do céu. A Bíblia fala, a Bíblia, ela mostra claramente. A Bíblia só faltou desenhar as coisas, porque é tão claro. Capítulo 20 de João, Evangelho, verso 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Esses sinais, entenda, são operações inequívocas das pessoas que presenciavam e não tinham dúvida que era Deus agindo, porque eram marcas distintivas de Deus. É por isso que são chamados de sinais. Aqui no grego é semeion. Semeion quer dizer marca distintiva de Deus. Não tinha como, será que é o cão? Será que foi um demônio? Será que é um 71? Não, é Deus e é inequívoco. Porque é tão extraordinário, é como aquele, no capítulo 9, por exemplo, de João, aquele cego que foi curado. Não tem como. Inclusive, aquele milagre só poderia ser feito pelo Messias. Nenhum profeta poderia operar aquilo. O Espírito Santo não usaria ninguém, a não ser o Messias, para operar aquilo. É por isso que aquele milagre de curar o cego de nascença, que alguns entendem que ele não tinha o globo ocular, não tinha bolinha do olho, né? E aí Jesus vai e cria. Esse é o entendimento de alguns. Mas eu estou falando de milagre. No Evangelho de João, o sentido é de sinais, aquilo que marca a ação de Deus, dedo de Deus. Lembra do Janes e o Jambres, os magos lá do faraó? Eles faziam até uns negocinhos, não fazia? Moisés fazia, eles também. Moisés, aquela disputa. Mas quando Deus operou lá um negócio lá, eles disseram: não, isso aqui não tem jeito, é o dedo de Deus, aqui o cão não dá conta, né? Então vamos lá, operou outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos, olha a finalidade: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que os sinais estão escritos aqui? Para que? Qual é a finalidade dos milagres? Para levar as pessoas atingidas pelo milagre à salvação, conhecer Cristo, amados. A finalidade última do milagre é esta: é levar essas pessoas a glorificar a Deus, reconhecer o seu Filho Jesus como Salvador das suas vidas. Tá certo? Um milagre que não leva a pessoa à salvação, olha, é um negócio meio complicado, tá? Só traz mais culpa sobre a vida da pessoa, porque ela teve mais experiência com Deus e não reconheceu Deus. Então, mais experiência com Deus e não reconhecendo Deus, mais responsável ela é, e Deus a faz mais responsável e vai a responsabilizar com uma punição muito mais dura do que aquela pessoa que não teve experiência com Deus, porque muito mais foi dado, agora também vai ser muito mais cobrado. Era melhor nem ter tido a experiência, nem ter conhecido nada, e morrido na pura ignorância, ou na impura, né? Ignorância impura. Na impura ignorância, tá certo? Do que conhecer alguma coisa, porque aquilo foi a oportunidade dela responder positivamente. Então é um negócio complicado, essas pessoas que vivem no milagre, no milagre, no milagre e nunca se converte. Eu. Vou colocar aqui aqueles 10 leprosos, né? Exato. Os 10 receberam a cura, mas quem voltou e se foi e adorou Jesus, eles receberam a salvação, né? E foi um tapa na cara da sociedade judaica, porque foi um samaritano, né? A denúncia ainda foi essa, foi um estrangeiro, porque todo esse povo que era povo de Deus não fez o que devia fazer. Então olha só, a gratidão veio no ensino de Jesus por uma pessoa que eles desprezavam como sendo imundo, né? Porque o religioso tem esse negócio, né? Nós merecemos, e são os mais ingratos que tem, muitas vezes. Então tem que ser os novos receberam o milagre, mas não a salvação. Então, exato. Porque só vamos colocar no céu, a gente vai encontrar esse, né? Possível, né? Mas possivelmente os novos não. Possível também, não. É interessante. Falando, Sim. Né? Interessante, né? Não, é. Ele falou assim: a tua fé salvou, ó. Cadê os outros? Por que não vieram? Né? E sim esse samaritano, né? Foi? É isso mesmo, eu não estou errando não, né? Os 10 leprosos.
Então, mas o que voltou, nem sei se é samaritano, mas é estrangeiro, né? Então, a questão é essa, Jesus está denunciando, olha, aqueles que vocês consideram imundos, ou seja, está denunciando essa religião, irmãos, que não quer dizer nada. Frequentar a igreja não quer dizer nada, conhecer Bíblia não quer dizer nada, participar de ceia não quer dizer nada, ter título de obreiro não quer dizer nada, pregar não quer dizer nada, ensinar teologia não quer dizer nada, ser usado pelo Espírito Santo não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Pode tudo isso ter, mas não ser. E aí Jesus disse para um cidadão que era mestre, participava de uma igreja, estava na lista do rol da igreja, era pregador, irmão. Senhor, meu filho, tem que nascer de novo, viu? Não. Então, deixa eu voltar aqui que eu quero pegar ainda os exemplos. A mulher do fluxo do sangue. Então, Jesus queria restabelecer o convívio social dessa mulher. Por isso, eu não acabei, não foi? Eu fiz um monte de coisa na cabeça aqui, eu embolo tudo, misturo tudo, atropelo tudo, falo tudo muito rápido e acabo não concluindo, né, os pensamentos. Então, essa mulher do fluxo de sangue, ela era impura cerimonialmente, ela estava excluída do convívio social. É por isso que Jesus faz questão que essa mulher se apresente diante de todos, para mostrar para todos, ó, ela está curada agora. Agora ela pode participar da adoração. Vocês podem ter contato com ela. Ela pode ser uma pessoa agora sociável. Que se descobrisse que aquela mulher tinha aquilo lá, irmão, só via a gente se afastando assim, ó. Né? É mais ou menos um homossexual, um travesti que entra na igreja e os irmãos ficam meio assim, afastando. Entendeu? Então, voltando aqui, ó, que coisa interessante. A mulher do fluxo de sangue. A outra que foi a viúva de Naim. Olha só a dimensão do milagre. Aquela viúva de Naim já tinha perdido o marido, perdendo o único filho, então estava indo enterrar, não é, o filho. Essa mulher ia enterrar o filho e ia voltar para a mendicância ou para a prostituição. Então, quando Jesus ele ressuscita aquele menino, irmão, lógico, já era a bênção suficiente. Imagina uma mãe ter de volta o seu filho. Nossa, um negócio assim glorioso, né? Mas além disso, esse milagre, além de ter devolvido o filho para a mulher, devolveu, ou melhor, nem deixou ela entrar na indignidade humana, que seria a mendicância e a prostituição. Então o milagre trouxe não só a alegria do filho, né, devolvido para o seio da sua mãe, mas também para que essa mulher não fosse jogada como uma pedinte e como uma prostituta. Então o milagre a salvou da angústia e da tristeza eterna de perder um filho, eu nem imagino. E também salvou de uma vida de prostituição e de desgraça e de mendicância. Percebe que o milagre não tem só um aspecto? Vamos pegar outro cidadão, Marcos capítulo 1, verso 40. O leproso, é outro leproso, né? O leproso. A Bíblia diz que esse rapaz, eu não sei, possivelmente, quem sabe tinha filho, com certeza devia ter pai, mãe e família, né? Mas o leproso, ele não poderia entrar na cidade, muito menos conviver em família. Vivia longe, fora da cidade. Se alguém chegasse, isso é a lei de Moisés que diz, se alguém chegasse 100 metros dele, ele deveria gritar: imundo, 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 para a pessoa nem se aproximar. Olha só, quando Jesus vai se aproximando desse leproso, com certeza ele grita: imundo, imundo, imundo. Jesus não para, vai em direção a ele. Quando ele vê que Jesus vai em direção a ele, ele corre até Jesus, dobra os seus joelhos e adora. E diz assim: Senhor, se queres me curar, tu podes. A Bíblia diz que Jesus ele responde, mas antes que ele responda, diz assim: e tocou no leproso e disse: quero ser limpo. Aí que a gente vê aqui o milagre que ele ficou curado. Amados, eu fico pensando na questão humana, porque missões urbanas traz o desafio de nós termos um olhar humano para as pessoas, tá certo? Olhar humano é o que mais o religioso não tem. Olhar humano, é insensível, é indiferente, é a pior raça que tem na terra, é gente religiosa, não é? Gente religiosa, eles colocam o mandamento acima do ser humano, o templo acima do ser humano, o ministério acima do ser humano, a sua reputação acima do ser humano. Isso é o religioso. É mais ou menos assim: uma mulher está
38 anos mais ou menos, com a dificuldade enorme, o Satanás nas costas dela, mas aí o dia de sábado vai curar essa mulher? Que é isso? Faça isso não. Esse homem não é nem profeta, isso não é de Deus não. Religioso pensa assim, né? Entrou no templo aqui, ó, no dia de sábado, vai curar a mulher? Aí Jesus disse assim, seus hipócritas. Eu ia falar outra palavra que não é xingamento não, mas Jesus não fala esse negócio, mas eu tenho vontade de falar, né? Seus hipócritas, não sei o que mais. Se vocês têm um animalzinho e cai no buraco, vocês vão no dia de sábado salvar. Ou seja, para as questões pessoais, interesses pessoais, dinheiro, aí todo mundo, né, até quebra mandamento e tal, não está nem aí. Dá um jeitinho depois, pede um perdão, dá uma justificativa, o Senhor tu sabes, e tal, aquela coisa toda. E aí, Jesus, desculpe, Jesus, ele diz assim, ó, essa mulher estava presa, é 48 anos mesmo? É 38 anos mesmo? Não, né? Acho que é 12, né? 12 anos, né? 38 é do outro lá, né? É tanta gente, é tanto... 12 anos, mas um bocado de tempo. Eu não demônio. Oi? 18. 12. É porque tem um de 18 e um de 38. É todo mundo lascado muito tempo, irmão. Mas confira aí, é Lucas capítulo de número 13, servo de Deus, não é isso? Lucas capítulo... Vamos lá ver. Tá, a gente tá para aprender Bíblia, né, irmão? Vamos aprender direito o negócio. O professor tá meio ruim hoje. Capítulo 13 de Lucas, amados. Acho que é verso 8 em diante. 18, Annalise. Da coluna, é essa aí. O Lucas capítulo 13 fala da mulher curvada. Isso, 18 anos. 18, é essa aí, isso. Que eu falei que entrou curvado no dia de sábado, cheio do cão. 18 anos então, né? Aí Jesus vai lá e cura a mulher no dia de sábado. Aí os religiosos falam, ó, dia de sábado, não é de Deus. Ou seja, coloca a religião acima, né? As regras acima da humanidade. Nós precisamos trazer, irmãos, esse olhar humano, sensível para nós. Deixa eu falar um negócio que eu já falei para outros irmãos, para alguns irmãos aqui em outra ocasião. Vocês sabiam que Jesus viola o mandamento de Deus por causa do ser humano? Isso é meio complicado de falar, não é? Preste atenção no texto bíblico. Não, sim, aqui tem alguns irmãos novos, eu vou repetir aqui, ainda bem que tu lembra. Jesus, ele estava também lá numa ocasião, e os seus discípulos fazendo alguma coisa, não sei se era comendo mesmo, ou alguma coisa lá que não era, pela lei de Moisés, não era lícito fazer aquilo lá, naquele momento. E aí ele diz assim, mas o que os seus discípulos fazem aí, ó? Que Moisés reprova? Aí Jesus pega uma ocasião lá no Antigo Testamento. Jesus fala assim, vocês não ouviram quando Davi veio com seus homens da guerra, que estavam famintos, iam morrer de fome, comeram daquilo que não lhes era permitido. Olha só, Jesus reconheceu que havia uma regra lá, que não era permitido só o sacerdote comer. Aí Jesus, vocês não ouviram lá que eles comeram o que não lhes era permitido? Davi e os seus homens? Esses também estão fazendo pelos mesmos motivos, ou seja, o sábado não foi criado por causa... Não, o homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Exatamente isso, era um dia de sábado que eles estavam fazendo alguma coisa. Mas Jesus pega, olha, essas regras, esses mandamentos têm uma finalidade, é servir o ser humano. Tá certo? O ser humano não serve às regras, às denominações, às tradições, irmãos. Nós precisamos voltar a ser ser humano, sensível e cheios do Espírito Santo, para olhar como Jesus olha para o ser humano, com compaixão, com sensibilidade. Não é possível que a religião, ela desgraçou tanto o nosso olhar, que a gente é tão religioso, e o religioso é a pior raça que tem, porque o religioso ele fere sem dó. A religião é o instrumento mais poderoso de Satanás para afastar as pessoas de Deus. A Bíblia diz que é mais difícil, aliás, é mais fácil você conquistar uma cidade murada, fechada, do que um irmão ofendido. Não é? Ofendido por quê? Pela religião, pela insensibilidade de irmãos, pela incompaixão das pessoas. É um negócio complicado. Então, quando eu vejo essas pessoas em volta de uma igreja suntuosa, né? Um monte de gente com carrão, esses carros só servem para atrapalhar a garagem dos outros, né?
Essas igrejas só servem para perturbar a vizinhança no barulho. Aí eu vejo esse povo assim em volta, com tanta dificuldade. Eu estou falando de um núcleo que a gente tem em São Paulo, que é a denúncia da falência das igrejas evangélicas no Brasil. Chama-se Celso Garcia Braz, onde prédios que custaram milhões e custam milhares para manutenção mensal, rodeado de uma miséria de cortiço, de drogados, de prostitutas, de mendigos, rodeado ali a região do Brás, irmão. É um negócio feio, horrível. André, quando a pessoa ela não quer, A pessoa não quer ser ajudada? Isso. Aí não tem o que a gente fazer. aí Ué. você não é problema. Não. Não quer. Porque tem pessoas que você vai, você fala, você ajuda, você leva, mas a pessoa fala, eu não quero. Você fica brava com você. Não tem o que fazer, só orar, né? Orar. Mas deixar entender, fala o dia que você quiser, eu tô aqui. É isso. Então, a gente é responsabilizado por aquilo que a gente pode fazer, não pela resposta dos outros. E a gente nem, na verdade, não espera a resposta de ninguém. A gente faz porque foi ordenado a fazer. Se tem o reconhecimento, se tem o retorno, irmãos, não são nessas coisas que a gente se fortalece para continuar fazendo. Na verdade, ela vê a miséria que ela tá e ela não quer a ajuda. É, tem esses casos, eu sei. Tem esse caso, né? Não é o que quer. A pessoa ela não quer, ela se sente tão ela não Tem consegue esses aceitar, casos. né? Mas olha, Mancida, pode ter certeza que a grande maioria das pessoas vão ter uma resposta positiva. Quem é que não quer sair da miséria, da desgraça? Lógico, tem exceções, mas comparado com a multidão, são pouquíssimas, não é? Agora o que a gente deve fazer? Alguma coisa. Né? E agora se as pessoas vão ou não vão, aí não compete, é igual a evangelização. Eu falo de Jesus, se a pessoa não quer aceitar Cristo, eu vou fazer o que, ué? Não é não? Então a gente precisa entender, amados, esse contexto aqui cultural da Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, ela já tinha esse perfil, porque ela tinha uma cultura onde os membros eram, ou vinham, né, oriundos de uma cultura judaica, então cuidava das viúvas, embora dê um problema lá. Deu um probleminha lá, vocês sabem, não tem igreja perfeita, deu lá uma divisão, porque tinha umas viúvas que eram de origem judaica, puro sangue, e umas viúvas que eram de origem grega. Aí deu o pepino, disse, não, isso aqui eu não sirvo, isso aqui eu sirvo. Novidade nenhuma, né? Qualquer semelhança é mera coincidência nos nossos dias, onde igrejas elas têm esse partidarismo que trabalham para si. Então, irmão, olha só, a Igreja de Jerusalém é a facção. Então tinha a facção dos gregos e a facção dos judeus. E aí surge o ministério dos diáconos por conta dessa demanda, no capítulo 6 de Atos. Né? Por conta das suas viúvas não serem cuidadas no ministério cotidiano, aí houve aquela pendenga e tal, aí fala, não, então tá bom. Infelizmente tinha esse problema aqui. Igreja de Jerusalém era voltada aí para as viúvas necessitadas, para a vida em comum e depois para a integração. Então esse problema ele foi mais ou menos resolvido no capítulo 15. Mais ou menos resolvido, teoricamente, no capítulo 15, né? Ou seja, não tem esse negócio de judeu ou não judeu. A gente é o povo de Deus. Então vamos ajudar quem? Quem a gente puder. Até no começo a igreja teve essa dificuldade em Jerusalém. Olha só, fala, não, a gente ajuda quem? Crente, né? Ajuda quem? Quem é pentecostal também, como a gente. A gente ajuda os batistas, que a gente é batista. Nós somos presbiterianos, só vamos para os presbiterianos. Se a gente é metodista, vamos para os metodistas, os nossos irmãos. Então tinha esses negócios, irmão, desde sempre. Ser humano é pecador. Né? Agora a gente precisa vencer essas coisas. A gente precisa aprender com a lição da história e não repetir essa lição ruim que a história vai deixando aqui na Bíblia, inclusive. Então a Igreja de Jerusalém é essa igreja que tinha essa pastoral voltada aí para as viúvas, necessitados e tudo mais. A Igreja de Antioquia, a referência é capítulo 11, tá? De Atos, da Igreja de Jerusalém. Capítulo 11 e o Atos 6 também. São as duas referências, depois vocês leem em casa. A Igreja de Antioquia trabalhava com diversas etnias e envios de missionários, como também a socorrer as outras igrejas. Atos, capítulo número 13, verso 1 ao 4. Depois vocês leem em casa, eu estou sem tempo nenhum para ler. Atos capítulo 13, verso 1 ao 4. A igreja lá em Antioquia enviava missionários, trabalhava com várias etnias, ou seja, já tinha lá gregos, tinha lá judeus, tinha lá romanos, tinha lá africanos, tinha lá várias outras etnias. Então já é uma igreja que lidava com, já não tinha problema, essa barreira cultural, né, essa barreira de etnia.
Então a igreja que a pastoral dela lidava... Oi? Você falou que a Antioquia era voltada para o quê? A igreja de Antioquia trabalhava com diversas etnias e envios de missionários. Irmãos, anotem aí, missão mais, M-A-I-S, mais, missão mais, anotem. Missão mais, procure lá no Google da vida, né? A gente navega procurando tanta coisa, né? Procure isso aí que vai ser interessante. Aliás, tem gente que não navega na internet não, naufragou já. Tanta besteira, né? Fundou. Missão mais, me parece, se não é a única, é a primeira, é a pioneira, que trabalha com refugiados, são cristãos, tá? Lá do Espírito Santo, inclusive, pastor Mário de Freitas. É a igreja que trabalha com missões voltado a refugiados no Brasil. Então eles fazem um trabalho excepcional e ajudam igrejas em condição de perseguição em todo o mundo. Missão mais. É só para tentar aqui fazer um paralelo, que essa igreja de Antioquia então trabalhava com essas etnias, só para a gente entender quantos aspectos há na missão urbana. Ó, ajudar refugiados. Irmãos, você vai... Aliás, aqui no bairro tem mais a população que tem aqui, não digo que são refugiados, mas são bolivianos, não é? Não é aqui? Não tem um pedaço tal? Tem uma igreja aqui, Igreja de Deus, aqui em cima. É sério, aqui, subindo aqui. Se você vai, aonde aqui, meu Deus do céu? Tá perto de nós aqui, eu esqueci, não sei se é no São Rafael. Deixa eu ir para onde tem que ir, que tem um monte de gente lá. No Braz, no Bom Retiro, no Bresser. Meu Deus, onde? Outro lugar lá que eu esqueci. São colônias, aí são japoneses. Eu estou querendo dizer dos haitianos, muçulmanos tem também. Mas os haitianos, aqueles que são mais recentes agora. É o que está na mídia mundial aí, né? Então, os haitianos. O povo está entrando no Brasil aos montes, irmãos. A gente recebe. A gente é cristão. A gente não tem problema com isso. A gente não é uma nação protestante que se fecha como os Estados Unidos é. Nossa, demais. E são protestantes, né? Então nós não somos como os Estados Unidos. Nós somos aqui. Nós somos aqui como uma cultura católica, cristã católica, que recebe mesmo, né? Então, e nós os crentes não temos problema com isso. Alguns irmãos me perguntam, André, o que você acha disso? Eu acho o quê, meu irmão? Não acho nada. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente tem que receber o estrangeiro, porque nós fomos estrangeiros um dia. É simples assim, né? Então a gente tem as possibilidades aqui, amados, de ajudar essas pessoas que estão na clandestinidade muitas vezes. E o que eles precisam? De documento, de cidadania, eles precisam de saúde. Às vezes não pode ir num posto de saúde no hospital porque é clandestino, é refugiado. Então o que essa missão faz? Primeiro, acolhe, dá documento, encaminha para um emprego, alguma coisa. Olha só, isso é missões urbanas, né? Então a igreja de Antioquia tinha esse perfil aí. A igreja de Éfeso, em Éfeso, né? A igreja em Éfeso foi ensinada a exercer a diaconia. Capítulo 20 de Atos, verso 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. A igreja em Éfeso foi ensinada a exercer a diaconia, ou seja, o serviço. Paulo ensinou isso no seu discurso, no capítulo 20. Olha, eu trabalhei com as minhas mãos, eu servi todo mundo, eu preguei o conselho de Deus, eu estou indo para outro lugar, a gente não vai se ver mais, mas eu ensinei vocês aqui. E recordando as palavras do nosso Senhor Jesus, verso 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então ele ensinou por 3 anos essa igreja de Éfeso que eles tinham que ajudar as pessoas, exercer a diaconia, o serviço. A igreja de Éfeso entendia que fazia isso, reconciliou várias igrejas ali, né, em diferentes grupos. Existe também no Brasil um movimento muito pequeno, novo, chamado Movimento Mosaico. Um grupo de jovens, acho que é de Goiânia, se não me falha a memória. Um grupo de jovens que estão trabalhando para a união das igrejas, irmãos. Só por Deus, né? Mas eles estão fazendo isso. A semelhança da igreja de Éfeso, que reconciliava também várias igrejas, porque ali havia muitos grupos de feiticeiros, de místicos, de religiosos. Então ali alguns aceitavam Cristo, mas era um negócio complicado no convívio, porque eles tinham diferentes cabeças.
Então Paulo ensinou, sirva. E é o nosso desafio. Tudo bem, amados? Espero que a gente tenha tido